Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no texto de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. E faremos a leitura desse texto, do verso 1 ao verso 20. Lucas 3, de 1 a 20. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, para acompanhar comigo a exposição. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Eu quero conversar um pouco então com vocês sobre o tema: a pregação e o pregador do avivamento. João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Ele é o precursor do Messias. Ele veio abrir o caminho e apresentar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista pode ser chamado de a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. João Batista era aquele homem empolgado com Jesus antes de nascer. Ninguém recebeu elogio tão elevado de Jesus como João Batista recebeu. Dentre os nascidos de mulher, disse Jesus, ninguém é maior do que João. O nascimento dele foi um milagre.
A vida dele foi um prodígio. A morte dele foi um mistério. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é retratar para nós o contexto político e religioso do império e da província em que Deus levanta este homem, o pregador do avivamento. E ao fazê-lo, Lucas adota uma metodologia. Ele parte do geral para o particular, do império para a província. E ele começa assim no verso 1, no 15º ano do reinado de Tibério César. Vocês sabem que Tibério César governou o mundo do ano 14 ao ano 37. Se João começou no 15º ano, significa dizer que João começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. A pergunta é: como é que estava o império nesse tempo e no primeiro século, quando o cristianismo inicia e vai até Roma, de Jerusalém a Roma? Nós poderíamos recordar Júlio César, o grande general que foi assassinado. Nós poderíamos trazer à memória o Marco Antônio, o Otávio. Poderíamos lembrar de César Augusto, que governou o mundo do ano 27 ao ano 14, depois de Cristo, quando Jesus nasceu. Que foi sucedido por Tibério César, que governa do ano 14 ao ano 37, período em que João Batista dá início ao seu ministério, que Jesus morre e ressuscita. Que foi sucedido por Calígula, ou Gaio, que governa de 37 a 41, um dos homens mais perversos da história, e foi assassinado. Que foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, tempo em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, quando Roma é incendiada e quando começa a brutal perseguição contra a igreja. Que foi sucedido por Vespasiano, que governa de 68, juntamente com seu filho Tito Flávio, e vai até 81, quando Jerusalém é tomada, quando o Coliseu Romano é inaugurado no mesmo ano, ano 70, e mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, numa festa de 100 dias de inauguração. Que foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, quando João é deportado para a ilha de Patmos e escreve o livro de Apocalipse. Por que estou lhes trazendo esse breve resumo? Para apenas provar uma tese. Os homens que governavam o mundo naquele tempo, na sua grande maioria, eram homens maus, eram homens violentos, eram homens truculentos, eram homens sanguinários. Mas você pergunta, e como é que estava a província de Israel nesse tempo? Prossiga a leitura comigo. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Tem algo muito estranho nesse versículo. Tem um ninho estranho no ninho dos filhos do rei Herodes. O primeiro nome da lista, Pôncio Pilatos, não é da família herodiana, não é um tetrarca, é um governador romano. Como é que foi parar aqui? Como é que caiu de paraquedas aqui? O tetrarca da Judeia não está aqui. O tetrarca da Judeia é Arquelau, conforme Mateus 2:22. Mas não está o tetrarca da Judeia aqui. No lugar dele tem um governador romano. O que aconteceu para o tetrarca ser arrancado da história e colocado no lugar dele um governador romano? Para entender isso, eu preciso da paciência de vocês, para recuar um pouco na história, porque disso depende a correta interpretação desse texto. Então me permita recuar ao ano 586 a.C., quando Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Foram 70 anos de cativeiro. Nesse interregno do cativeiro, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Quando Israel retorna ao seu território, quem governa o mundo é o Império Medo-Persa. Esse império caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego, ou Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande. Quando a cultura grega, a cultura helênica se espalhou pelo mundo todo, quando a língua universal foi disseminada, como se fosse o inglês de hoje, a língua grega. Mas com a morte de Alexandre,
de forma precoce, não tendo ele herdeiro para o trono, o seu grande império foi dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o comando dos Ptolomeus do Egito, tempo em que foi feita a tradução do Velho Testamento para o Novo Testamento, para o grego, numa versão que nós chamamos de Septuaginta. Quando Israel estava sendo governado pelo período Seleucidas, Antíoco IV, ou chamado Antíoco Epifânio, o templo de Jerusalém foi profanado. Um suíno foi sacrificado no altar do templo. Isso provoca uma guerra, chamada Guerra dos Macabeus. Quando o sacerdote Matatias Macabeus, com seu filho Judas Macabeu, não suportando aquela afronta e aquela profanação, se rebelam e ganham essa guerra, libertando Israel do domínio estrangeiro, formando um governo asmoneu em Israel. Entretanto, no ano 63, Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao chamado Império Romano, nomeando naquela época Antípater como rei de Israel. Com a morte de Antípater, seu filho, chamado Herodes, que nós o chamamos de Herodes o Grande, recebe do Senado romano e do imperador César Augusto o título de rei dos judeus. Quem foi esse homem? Primeiramente, ele foi um grande gestor. Tudo que havia de grande em Israel foi ele que fez. Foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o tão magnificente como o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 1000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Mas esse homem tinha um grande problema. Esse homem era muito violento, com muito medo de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, para dizer que quem manda sou eu. Herodes casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. A sua esposa preferida, da nobreza, era Mariana. Logo que ele se casou, sua sogra pediu para ele nomear um jovem de 17 anos, Aristóbulo, como sumo sacerdote. O sacerdote já estava corrompido. Ele nomeou. Curiosamente, o menino foi bem. Com ciúmes, mandou matá-lo. A sua sogra, com medo dele, fugiu, Dona Alexandra, para o Egito, para as sombras de Cleópatra. Ele mandou seus emissários atrás dela e a matou no Egito. Quando ele faz isso, o imperador César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura e afirma: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de que Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirasse contra ele na sua ausência, matou a sua mulher preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para Roma para estudarem. Salomé, sua irmã, tão má quanto ele, disse assim: quando seus filhos voltarem, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, matou os 2 filhos. Quando ele estava para morrer na instância mineral de Jericó, que ele mesmo construíra, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele assim: você vai me prometer que no dia que eu morrer, você vai mandar matar pelo menos um nobre de cada família nobre de Jerusalém, porque quero ter lágrimas e sangue no meu funeral. Por que estou lhes contando isso? Por 2 razões. Primeiro, para dizer para você que aquele homem era um dos homens mais truculentos da história. Segundo, porque eu não entendia durante anos, JR, anos, no meu ministério, um texto da Bíblia eu não conseguia entender. Mateus 2. Desde criança, fazendo peça de Natal, representando figuras lá, etc. Eu não entendia. A história dos magos que vieram do Oriente, chegando em Jerusalém, fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Uai,
Como é que uma pergunta dessa alarma um rei? Como é que uma simples pergunta dessa deixa uma cidade toda em pânico? É que Jerusalém sabia o quão perverso, sanguinário era esse homem, e do que ele era capaz de fazer sempre que na cabeça dele alguém concorria com ele o seu trono. Foi por isso que ele mandou matar as crianças de Belém de 2 anos para baixo e arredores. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, continua eternamente no poder e jamais será apiado do poder. Com a morte de Herodes, então, diz a Bíblia, que 4 dos seus filhos recebem poder político, e nós chamamos isso de tetrarquia. Arquelau, que não está aqui, Herodes, o Antipas, tetrarca da Galileia, Filipe e Lisânias. Por que o Arquelau não está aqui? Por que no lugar dele está aqui um governador romano? O que aconteceu? Esse Arquelau foi tão mau, que os judeus disseram para Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Embora Israel tivesse debaixo do domínio do Império Romano, mas quem governava Israel era a família herodiana, era a família Idumeia. Então Roma, mais que depressa, aproveita o ensejo, saca o Arquelau do poder e bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judéia e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º. Mas, para que eu estou levantando tudo isso? Só para provar a segunda tese. Se o cenário político do império era o pior possível, quando João Batista foi levantado, o cenário da província era pior ainda. Esse time aqui do versículo 1 era gente boa. Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias, não. O cenário político do mundo e da província era o pior possível. Mas talvez você pergunte, bom, talvez a religião seja o porto seguro, ou a fonte de esperança para o povo, mas como é que estava a religião? Confira o versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote? Aqui tem 2. A religião está corrompida? Para vocês terem uma ideia, do ano 27 até o ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam a função ou o cargo de sumo sacerdote. Era a posição mais alta da religião judaica, comprado a peso de ouro. A religião estava corrompida. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas era muito influente nos bastidores, quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote de fato, quando o genro dele era apenas o sumo sacerdote direito. Tanto é fato que quando Jesus foi julgado, quem interroga Jesus não é Caifás, é Anás. Mas quem dá a canetada para mandá-lo ao governador é Caifás. Em outras palavras, a política está corrompida, a religião está corrompida. E eu pergunto, meus irmãos, tem esperança num cenário desse? Agora, olha para o mundo hoje, com uma agenda global anticristã, que luta deliberadamente para desconstruir os valores do cristianismo, a ética judaico-cristã, e você pergunta, tem esperança num mundo desse? Agora olha para o Brasil, a agenda é a mesma. Há uma concentração de esforços deliberadamente para desconstruir os valores que mantiveram a sociedade de pé. E você diz, meu Deus, tem esperança numa agenda dessa? E eu quero dizer para você algo maravilhoso. Quando o cenário político, quando o cenário religioso está cinzento, está sombrio, e quando você só enxerga um nevoeiro denso à sua frente, Deus é poderoso para entrar na história, Deus é poderoso para fazer incursão na história, Deus é poderoso para mudar o placar do jogo, Deus é poderoso para virar a mesa da história e começar um grande avivamento espiritual. Porque é nesse contexto que está escrito, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele prepara o caminho do Messias, e a salvação de Deus visita a terra. Agora, irmãos, João é um cara estranho. Veste-se de maneira estranha. Se alimenta de maneira estranha. Prega num lugar estranho. Agora, onde a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntarão
para ouvir a palavra de Deus. Sabem por quê? Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande metrópole, ou numa cidade interiorana, ou numa região rural. Não importa se numa grande catedral, ou num templo de chão batido. Não importa se debaixo de uma árvore, ou num deserto. Se a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Agora notem, como é que foi o ministério deste homem? Versículo 3 diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do deserto. Isso não é uma informação, isso é uma agenda. Leia os profetas, leia João, leia Jesus, leia os apóstolos. E vocês verão que todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. Eles tinham uma agenda centrífuga, nós queremos ter uma agenda centrípeta. Se a igreja quer impactar a sociedade, o Brasil, o mundo, ela tem que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas o que esse homem pregou? Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega. Nós chamamos isso de silêncio profético, período interbíblico, de Malaquias a João. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem pregação, não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos se levanta o primeiro pregador e alguém pode dizer: João, você pega leve, porque esse povo não está acostumado com Bíblia. Você tem que pregar um sermão mais palatável, um sermão mais politicamente correto. Porque se você pegar firme, esse povo não aguenta. Só que João não era um profeta da conveniência. João não era um alfaiate do efêmero, João era o escultor do eterno. João não prega para agradar o auditório, ele prega para levar o auditório ao arrependimento e à fé salvadora. Mas talvez você pergunte assim: de onde João tirou esse sermão? De onde João tirou essa mensagem? Ele criou a mensagem? Ele inventou a mensagem? E a resposta está no versículo 4, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías, o primeiro pregador depois de 400 anos, quando se levanta para pregar, ele não cria mensagem, ele não gera mensagem, ele não é a fonte da mensagem, ele abre a Bíblia e prega a Bíblia. Isso significa uma coisa, irmãos: o pregador não cria mensagem, o pregador entrega a mensagem. O pregador não é a fonte da mensagem, ele é o servo da mensagem, ele é o mensageiro. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. O que tem promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas notem comigo que João Batista nos é apresentado no texto como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós, o que clama no deserto, versículo 4, preparai o caminho do Senhor. O pano de fundo para esta afirmação, certamente, é que naquele tempo, os grandes reis, os grandes imperadores, quando tinham que visitar províncias longínquas, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, mandavam os engenheiros de trânsito, abrindo estradas. Pois bem, João Batista, esse engenheiro de trânsito, ele não está falando de estrada, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração. E preparar o caminho do Senhor, meus irmãos, é o que eu chamo de avivamento espiritual. O que é avivamento espiritual? É preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. Notem isso, o mundo só vai ver Jesus na igreja e através da igreja. Quando na ilha de Patmos, João escuta alguém falando com ele, com voz de trombeta, e ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Preparar o caminho do Senhor é o que nós estamos aqui buscando neste congresso, para que a nossa vida seja uma estrada aberta e não uma porteira fechada. Para que o Senhor seja revelado em nós e através de nós, para que o mundo veja este Cristo glorioso. Isso é um avivamento. Eu tive o privilégio e a bênção de visitar um dos maiores avivamentos da história, ocorrido no século XX, em 1966, em Quacisabanto.
Ali tetraplégicos andaram. Ali cegos viram. Ali mortos ressuscitaram. Eu tive o privilégio de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas morta. Quando estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Ali feiticeiros se converteram aos borbotões. Ali um templo foi construído numa fazenda, para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. E levamos uma caravana lá. Brasileiro, de certa forma é místico por natureza, e alguns disseram assim: nós queremos ver milagres diante dos nossos olhos. Pasmem vocês, ficamos mais de uma semana lá, nem a palavra milagre nós ouvimos lá. Mas eu nunca vi um ambiente tão encharcado da presença de Deus como aquele lugar. Então perguntamos ao pastor Hélio Stign: pastor, o que é avivamento? Ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Às vezes a nossa vida é um obstáculo. Às vezes a nossa vida esconde e impede as pessoas de encontrarem Jesus. Para que a nossa vida seja preparada como um caminho, há uma revolução que precisa acontecer em nós, conforme está escrito no versículo 5. 4 revoluções poderosas e profundas precisam acontecer. Primeiro, todo vale será aterrado. Segundo, todo monte outeiro será nivelado. Terceiro, todo caminho torto será retificado. Quarto, todo caminho escabroso será aplanado. Resultado, um grande avivamento registrado no versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Mas o que significa isso, irmãos? O que é um vale? É um lugar sombrio? É uma depressão? Vale está falando das cavernas da nossa alma, das gavetas secretas do nosso coração, daquelas regiões escuras, onde se aninham pecados subterrâneos, inconfessos. Enquanto esses vales não forem aterrados, enquanto o pecado não for enfrentado, confessado e abandonado, as chuvas do avivamento serão retidas. Não adianta trocar Baal de lugar, não adianta dar novas roupagens a Baal. É preciso remover o Baal do caminho para que as chuvas desçam. O vale tem que ser aterrado. Mas o que significa montes e outeiros? Isso fala de orgulho, de soberba, de arrogância. E às vezes, irmãos, há determinadas arrogâncias que parecem espirituais. E nós, presbiterianos, louvado seja Deus porque somos, às vezes cometemos esse pecado. Batemos no peito e dizemos: nós somos a melhor denominação, nós temos a melhor doutrina, nós temos o melhor sistema de governo, nós somos os melhores. E às vezes isso não passa de pecado, de arrogância, de soberba. E onde tem soberba, aí o Senhor não se manifesta. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Deveríamos botar a boca no pó, deveríamos nos humilhar e clamar pela misericórdia de Deus, para que Ele nos preserve, para que Ele nos sustente, para que nós sejamos uma estrada de passagem e não uma porteira para impedir as pessoas de ter um encontro com o Senhor. O que é o caminho torto? O caminho torto fala de vida dupla, de hipocrisia, de ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Irmãos, às vezes santos homens de Deus no culto, chega em casa, é um monstro. Às vezes homens que se assentam ao redor de uma mesa de liderança da igreja, se transfiguram, viram feras. Às vezes o que se é na igreja, não se é em casa, não se é no trabalho. E Deus não é o Deus apenas do templo. Deus é o Deus do comércio, Deus é o Deus da indústria, Deus é o Deus dos salões, dos governantes, Deus é o Deus dos tribunais. Se não houver conserto com Deus,
as chuvas do avivamento serão retidas. O que é o caminho escabroso? É o caminho fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Irmãos, não tem reavivamento sem reforma. Não tem reavivamento sem arrependimento. Não tem reavivamento sem acerto de vida com Deus. Não tem reavivamento sem enfrentamento do pecado. Não tem reavivamento sem confissão e abandono de pecado. O resultado desta grande mudança está no versículo 6, um poderoso avivamento, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas talvez você pergunte ainda o texto. Quem estava lá ouvindo João Batista? Confira comigo o versículo 7, versículo 10, fala de multidões. Confira o versículo 12, publicanos. Confira o versículo 14, soldados. Confira Mateus 3,7, muitos fariseus e saduceus. Por que estou levantando isso? Eu tenho um interesse muito grande por crescimento de igreja. Eu amo pensar, refletir sobre esse assunto. E eu tenho lido alguns experts do assunto. E às vezes eu fico surpreso. E essa é uma tendência da nossa geração. O menino, o rapaz ou o homem vai para o seminário. E ele termina o seminário e às vezes o sonho dele não é ser pastor. O sonho dele é entrar direto num mestrado. E ele faz um mestrado. E aí, para aproveitar o momento, já engata num doutorado. E aí termina o doutorado, para não perder o passo, ele já se matricula num pós-doc, num pós-doutorado. E aí ele vira um especialista. E aí ele escreve um livro sobre crescimento de igreja, sobre plantação de igreja. Ele nunca plantou um ponto de pregação, mas é doutor no assunto. Ele nunca atravessou a rua para falar de Jesus para o vizinho, mas ele é um especialista em evangelização. E esses especialistas dizem assim: você quer plantar uma igreja relevante? Você tem que plantar uma igreja homogênea. E eles explicam. Então eu vou plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade. Eu quero gente com poder financeiro, econômico, para investir no reino. Então vou pensar estrategicamente em plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Outros não, eu vou plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Eu quero gente que seja formadora de opinião. Eu quero gente que tenha capacidade de influenciar a sociedade na área do pensamento. Então, eu quero os acadêmicos, eu quero os professores. Vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Outros, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou plantar uma igreja para alcançar os pobres. Eu vou fazer opção pelos pobres. Eu vou pegar o bairro mais carente da cidade. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nada disso. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Na igreja de Deus não se vê como o mundo vê. A pirâmide está invertida. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Na igreja de Deus, ninguém olha a cor da pele, a conta bancária, os diplomas da parede. Deus não tem opção por este em detrimento daquele. Deus ama todos. E a igreja é esse lindo mosaico de gente diferente, mas lavada no sangue do Cordeiro. Mas você pode fazer outra pergunta para o texto. Quais são as ênfases de uma pregação de avivamento? Vamos ver? A primeira ênfase de João Batista, irmãos, é alertar sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7. Ele diz assim, olhando para as multidões: raça de víboras. E eu fico escandalizado, pastor Misael, com João Batista. Escandalizado. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega. Aí o cara se levanta para pregar, o primeiro sermão chama o auditório dele de raça de víboras. Se o JR for fazer isso lá nas Américas, eu não sei o que vai acontecer. É muita acidez na voz, não, Amaury?
É muita acidez na voz, é tóxica essa mensagem, que é isso? Por que está fazendo isso? Você só consegue interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que tem em Mateus 3,7 que não tem aqui em Lucas 3,7? No mesmo texto paralelo diz lá que quando João olha as multidões, ele vê muitos fariseus e saduceus. Então diz, raça de víboras. Eu não sei quanto a você, mas tem hora que eu estou lendo a Bíblia, quando começa a lidar com os fariseus, me dá uma urticária. Não dá em você não? Pensa num time complicado, que andava com lupa na mão, para ver os pecados dos outros, mas não olhava os seus próprios pecados. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Eu sempre gostei de, no dia 2 de novembro, ir para os cemitérios distribuir folheto. Sempre gostei. E você sabe que no dia 1º de novembro, tem uma multidão lá dentro do cemitério, pintando as catacumbas, pintando as sepulturas, tudo branquinho, tudo bonitinho, tudo florido. Mas lá dentro está tudo podre mesmo. Aí Jesus olha para os fariseus e diz, vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Agora entendamos uma coisa, os fariseus não foram sempre assim não. Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Eles surgiram nesse período interbíblico, como um movimento de reforma e reavivamento. Eles surgiram com um movimento de manutenção ou defesa da verdade, da sã doutrina e da piedade, para enfrentar o que nós chamamos de helenismo, ou a secularização da igreja da época. Porém, com o tempo, eles foram se perdendo, mantiveram a forma e perderam a essência. Tornaram-se hipócritas. Estão lá escutando João Batista. E os saduceus? Um grupo também de reforma e reavivamento que surgiu no período interbíblico, da elite eles eram, sucumbiram rapidamente à helenização. É por isso que eles não acreditavam em ressurreição, em anjos, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. O que ganharam em moeda de troca? Se tornaram colaboracionistas de Roma e ganharam em moeda de troca a exploração da mina de ouro da religião judaica. A exploração do templo. Preste atenção nisso. Tudo girava em torno do templo. Nas festas, multidões vinham para Jerusalém. Preste atenção agora. Nenhum adorador podia, ao vir de um país distante, comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, por taxas abusivas, para embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola. Tinha que comprar lá na praça do templo por preços altíssimos. A praça do templo era formada de mesas de cambistas, de currais de ovelhas, de gaiolas de pombas e de rolas. E Jesus ficou irado com isso, pegou o chicote, virou as mesas dos cambistas, abriu os currais, abriu as gaiolas e disse, vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É o lugar que o ladrão rouba, corre para lá para se esconder. Esse time está lá escutando João Batista. João Batista disse, raça de víboras. Por que ele está usando essa expressão? Porque para João Batista, a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno nas víboras foi Deus, mas quem põe a hipocrisia no coração é o diabo. A segunda ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, é que João Batista alerta sobre a realidade crua e nua do inferno. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 7. Eu fico chocado de novo, presbítero Tiago, com João Batista. Meus irmãos, tem tanta coisa boa para pregar. O amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. O cara vai me pregar o primeiro sermão e pregar sobre o inferno. É chocante. Eu posso lhes garantir uma coisa. Nós temos muitos pastores aqui no congresso, louvado seja Deus. Nenhum pastor, ao pregar um sermão sobre o inferno, recebe um tapinha nas costas, no final do culto, e diz, pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje. Eu estou indo até mais leve para casa hoje. Não dá ibope não. Dá não.
Mas é melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase, irmãos, de um sermão de avivamento, está aí no versículo 8. Ele alerta sobre o perigo do falso arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e fruto digno de arrependimento. Por que isso aqui é importante enfatizar? Porque tem prosperado no Brasil, irmãos, uma falsa teologia, chamada de hipergraça, ou supergraça, que diz para as pessoas assim: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui você escolhe o jeito que você quer viver. Aqui ninguém vai interferir na sua vida. Isso não é graça, isso é desgraça. Isso leva a pessoa para o inferno. A graça de Deus transforma o caráter. A graça de Deus transforma o casamento. A graça de Deus transforma a família. A graça de Deus transforma a igreja. A graça de Deus transforma a sociedade. Quarta ênfase de um sermão de avivamento. Ele alerta, meus irmãos, sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Versículo 8. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório está dando uma carteirada no pregador. Alto lá, João Batista. Você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree. Corre nas nossas veias o sangue de Abraão. Às vezes eu gosto de fazer perguntas por onde ando. E pergunto às vezes assim: meu irmão, você está firme na sua salvação? Eu falo: mas é claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço. Hoje eu sou batistão, desci as águas. Hoje eu sou assembleiano roxo. Os mais sofisticados, quando eu faço essa pergunta, não, mas é claro, pastor, eu sou calvinista convicto. Hoje eu sou arminiano. Ô meu irmão, você pode ser presbiteriano. Você pode ser calvinista. Mas quem salva você é Jesus. Quem leva você para o céu é Jesus. Se a sua confiança não estiver em Jesus, você está confiando na base errada. Eu não estou dizendo que você não deve ser presbiteriano, não estou dizendo que você não deve ser calvinista, não. Eu sou presbiteriano, louvado seja Deus. Sou calvinista, louvado seja Deus. Mas quem me leva para o céu é o meu glorioso Redentor. A quinta ênfase, irmãos, de João Batista está no versículo 9. Ele alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. O machado já está posto na raiz das árvores. Quem não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não, escute o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Mas me permita agora fazer uma outra pergunta para o texto. Esse tipo de sermão de avivamento traz resultado, irmãos? Traz resultado. Vamos ver. Primeiro resultado, versículos 10 e 11. Em tempos de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório. O apelo parte do auditório para o pregador. Quem está apelando para quem? É a multidão apelando para João Batista. Ô João, o que é que nós vamos fazer com esse sermão seu, João? E João responde para a multidão, para as multidões assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta. Crente é generoso. Naquela época, irmãos, não era como hoje não, viu? O cara comprava uma túnica, usava a túnica até acabar. Quem tinha 2 túnicas era só doutor, só fulano. Porque hoje, às vezes, a gente vai fazer uma campanha na igreja, que está chegando o inverno e está frio, hein? Aí o cara é chamado: irmão, vamos trazer roupa lá, roupa usada, usável. E o cara traz as roupas poídas, as roupas desbotadas, as roupas rasgadas, o sapato furado. Meu irmão, em nome de Jesus, traz tralha para a igreja não. Agora preste atenção numa coisa. Generosidade generosidade não é arrependimento, não.
Generosidade é a evidência do arrependimento e não um substituto do arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas, não. Agora, se você é crente mesmo, você é generoso. Na hora da oferta, o seu primeiro é chegar no gasofilácio. Vamos ver o segundo resultado? Olha comigo aí, por favor, versículo 12 e 13. Estão lá os publicanos, os cobradores de impostos, a raça mais odiada de Israel. E eles estão lá escutando João Batista. E eles são mais sofisticados, então rasgam um pouco de seda. Mestre, e nós? Vamos fazer o que com o seu sermão? João responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Vamos entender um pouquinho. Eu estou falando agora, certamente, Receita Federal, tá, gente? Estou falando do leão. Roma não tinha toda a estrutura que se tem hoje para recolher tributos. Então, o que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para um indivíduo recolher os impostos daquela região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não estava nem aí se esse cobrador de imposto cobrasse muito mais para embolsar a grana. Esse povo está lá escutando João Batista. Ô João, e nós? João responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele não usa de mecanismos ilícitos, ilegais, imorais para se enriquecer. Veja se o dinheiro que entra na conta bancária dele é dinheiro limpo. Veja se ele não faz falcatrua para ganhar mais dinheiro. Meus irmãos, Deus me tem dado o privilégio de percorrer o Brasil, já preguei em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações, e eu tenho uma conclusão hoje: a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado, tem muito crente que dá cheque sem fundo, tem muito crente que mente, tem muito crente que é desonesto nos seus negócios, tem muito crente que assume dívidas sabendo que não vai pagar. O evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma a vida, o evangelho transforma a empresa, o evangelho transforma o comércio, o evangelho transforma a política, o evangelho transforma as cortes. O evangelho muda a sociedade. Mas vamos ver o último resultado? Está lá no versículo 14. Os soldados estão lá também. Estão escutando João Batista. E os soldados perguntam assim: ô João, e nós aqui, ó, fardados aqui, vamos fazer o que com o seu sermão? João responde assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. O que João está falando? Preste atenção nisso aqui, irmãos. Qualquer pessoa, seja liderança política, militar, civil, religiosa, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a pessoa no posto de liderança, seja um pastor, um presidente de presbitério, de sínodo, de Supremo Concílio, de comissões eclesiásticas, etc, 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 na sua posição, ele pode exorbitar e acabar machucando gente. A ninguém maltrateis. Você não tem o direito, pelo fato de você ser um líder, de olhar os outros de tamanco alto, de cima para baixo, e humilhar pessoas e maltratar pessoas. Não deis denúncia falsa. Do que João está falando? Os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina. Me permita ilustrar isso. Tiago, me permita tomar você como exemplo. Imagine que o cobrador de imposto, publicano, chegava na casa do Tiago, diz: ô Tiago, eu vim aqui te dizer que o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. Tiago dava um suspiro de angústia e diz: não, eu não consigo pagar isso tudo não. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano aí, ó, minha família vai passar necessidade. Pois é, Tiago, é tanto. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado: ô Tiago, eu vim te informar que o seu imposto esse ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo, ou você paga ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano é botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado.
Contentai-vos com o vosso salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Vê se ele não usa de expedientes para receber propina, de mecanismos escusos para engordar o salário, dinheiro sujo para comprar uma casa melhor, para comprar uma fazenda, para mandar dinheiro para os paraísos fiscais. Deixa eu fazer uma pergunta igual o meu pastor Arival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não preciso desenhar. Eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje. Mas, nunca é demais, né? Alerta. Aliás, nós estamos tratando de quê, irmãos? Avivamento. Em tempo de avivamento, irmãos, gente devolve o que foi roubado. Em tempo de avivamento, as pessoas confessam os seus pecados, emendam a sua vida, consertam o seu caráter. É isso. Avivamento não é um calafrio na espinha. Avivamento não é você ter uma roubo emocional. Pode isso até acontecer. Mas avivamento implica em mudança, em transformação profunda. Eu gosto muito do Mark Lloyd Jones, foi médico, pastor. Ele disse que eu não tenho nenhum problema com os fenômenos. De uma pessoa cair, chorar. Aliás, quando Jonathan Edwards pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, o auditório caiu em lágrimas, se agarrando nas pilastras. Eu disse, Mark Lloyd Jones, não tem nenhum problema com isso não. Meu problema é como é que a pessoa se levanta. Se uma pessoa caiu, estribuchou lá no chão, levantou do mesmo jeito, isso é carnalidade, isso é nada. Agora, se ela caiu e levantou diferente, o caráter é novo, ele é um novo marido, ele é uma nova esposa, é um novo filho, é um novo pai, é um novo funcionário, é um novo crente, é um homem de Deus. Não, carnalidade não muda ninguém não, histeria não muda ninguém não, só o Espírito Santo pode mudar. Mas deixa eu terminar, irmãos, agora falando um pouquinho do pregador. 3 coisas desse pregador. Primeira coisa é que esse pregador tem consciência de quem ele é. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, senão seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos. Preste atenção, irmãos, nos detalhes. Estando o povo é um coletivo que representa as multidões. Discorrendo quantos? Muitos, a maioria? Todos discorrendo no seu íntimo a respeito de João, senão seria porventura o próprio Cristo. Disse João a quem? A todos. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Vamos entender isso aqui, irmãos. Esse João não é um cara de leão, ele não tem medo de ninguém. E ele está pregando, gostando ou não gostando, pregando para soldado, pregando para publicano, pregando para multidão, pregando para fariseu, pregando para saduceu. E de repente todas as multidões, o povo começa a pensar, você quer saber de uma coisa? Esse cara aí não é precursor, é nada do Messias. Ele é o próprio Messias. Tá claro, é ele. Ô gente, vocês lá de trás, é ele, viu? O João é o Messias. 100% dos votos que entraram na urna era para João Batista como candidato a Messias. Era ele. Ninguém tinha dúvida. Essa cogitação de todo o povo se transforma numa pergunta sutil, aveludada, melosa. Deixa eu usar uma palavra mais complicadinha. Melíflua. Como o sibilo da serpente, que beijou os ouvidos de João Batista. E a pergunta foi essa: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha a isca aí. Se João tivesse engolido a isca, eu podia dar uma costada na cabeça. Bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém junta tanta gente como eu. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem no meu lado. Não, ele não engoliu a isca, não. Ele disse, eu não sou Messias, não. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, não. Eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem.
Eu não sou o Cordeiro, não. Eu aponto para Jesus e digo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, não. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. João está mostrando uma coisa maravilhosa aqui: nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Segunda coisa do pregador: ele tem consciência da sua total limitação. Versículo 16: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, isso é da mais alta importância. A igreja presbiteriana e tantas outras evangélicas tem homens de Deus nos púlpitos. Mas não importa quem já passou, quem está hoje, quem virá amanhã. Todos são rigorosamente limitados. Por mais eloquente, por mais ilustre que seja esse pastor, por mais peregrina que seja a sua inteligência, por mais robusto que seja o seu conhecimento, o pregador só consegue falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa como um pastor batiza, se por aspersão, se por efusão, se por imersão, o pastor só consegue lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia. O pastor pode pegar o pão e parti-lo, o pastor pode pegar o vinho, o cálice e distribuí-lo, mas só Deus pode fazer essa aplicação espiritual no coração das pessoas. O pregador é o quê? Limitado. Limitado. Então, baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Finalmente, eu termino aqui. O pregador é corajoso. Veja o verso 19 e 20 comigo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse lá atrás para vocês que o Herodes o Grande, porque a Bíblia fala de 4 Herodes: Herodes o Grande, que mandou matar as crianças de Belém; Herodes Antipas, que é esse aqui, que mandou matar João Batista; Herodes Agripa I, Atos 12, o que mandou matar o apóstolo Tiago; e Herodes Agripa II, Atos 26, aquele que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades me fazer um cristão. Esse Herodes, o pai, teve 9 esposas, casou-se 9 vezes, muitos filhos. Desses muitos filhos, 4 tiveram poder político. Quais são? Arquelau, tetrarca da Judéia, Mateus 2:22. Herodes, esse aqui, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas você tem muitos outros filhos que não tinham poder político. Dentre eles, um chamado Filipe I, que morava em Roma. Um dia o Herodes Antipas, aqui da Galileia, vai a Roma. Visita o seu irmão Filipe I, que era casado com Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo, um outro filho de Herodes o Grande. Preste atenção nisso. Herodias não era só cunhada de Herodes, não. Era também sobrinha. O pecado de Herodes não foi só de adultério, foi também de incesto. Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus de Petra. Ele chega em Roma para visitar o seu irmão Filipe e se engraça com a sua cunhada. Herodias disse assim para ele: se você me prometer divorciar da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão, me caso com você e vou embora para Galileia com você. Herodes topou. Agora preste atenção na cena. Um dia, Herodes Antipas chega na Galileia, desembarca na Galileia com Herodias a tiracolo. O João, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Sabia que seria odiado por isso e foi. Aliás, foi preso por causa disso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia. O Herodes até gostava de ouvi-lo. Tinha até medo dele, inclusive.
Quando Herodes dava uma escapadela para ouvir João Batista, sabe que assunto João Batista tratava com ele? Juízo final. E o cara já é mais desesperado ainda. Um dia, teve uma festa, aniversário do Herodes, chamou seus amigos, seus convidados. Estavam todos chapados, todos bêbados, quando entra a filha de Herodias e dança desenvoltamente. E aí o Herodes fez um cheque assinado em branco e disse para a menina assim: pede o que você quiser que eu te darei. A menina, muito esperta e perigosa como a mãe, disse: mamãe, tem um cheque em branco, posso pedir o que eu quiser, o que eu peço? A mãe disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Aquele não vai ver. Sai o carrasco da Galileia, vai lá no Mar Morto, arranca o João Batista da prisão, bota a cabeça dele num cepo e decepa a cabeça dele com a espada. E aquela cabeça ensanguentada é levada à festa da iniquidade, como um bolo macabro, por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente. E você sai dessa cena horrorizado, chocado, diz: meu Deus, que tragédia, que fim amargo e inglório. Só que João não pensava assim. João entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. João nos ensina que o que importa para um homem não é como ele morre, é como ele ressuscita. Meus irmãos, eu posso estar equivocado na minha análise, mas eu olho hoje o cenário no Brasil e no mundo, e eu acho que o cerco está fechando. Se Deus não tiver misericórdia, tempos tenebrosos estão por vir. Eu quero dizer a vocês que não tem mais espaço na igreja de Deus hoje para crentes covardes. Não tem mais espaço. Talvez tenhamos que sofrer por causa da nossa fé, como foi pregado agora há pouco. Quando os apóstolos foram presos, açoitados, intimidados, proibidos de pregar. Leis estão sendo construídas nas caladas da noite para atingir a igreja. Sob o silêncio covarde de tantos representantes do povo que não levantam a sua voz. Porém, se a perseguição chegar, o que eu posso lhes garantir é que, por pior que seja o sofrimento, o céu indenizará todo o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu pergunto a vocês hoje, irmãos, que pai, que mãe bota o nome num filho de Herodes? Só um louco ou um desavisado? Mas João, mesmo morto, ainda fala. E a minha oração nesta manhã é que a vida de João, é que o exemplo de João, é que a morte de João, é que o legado de João mexa com você e levante aqui no nosso meio uma geração de crentes maiúsculos, crentes fiéis, crentes que não amam a sua própria vida, crentes que entendem uma coisa: se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Bendito seja o nosso glorioso Redentor. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.